croissant, cara. Tá entrando. Entrou. Eu vou disparando aqui. Tem 6 minutos ainda. Tudo que nós falarmos agora, Olavo, já entra para a eternidade, tá? Por que tem uma estrela do PT no fundo? Sabe dizer, Natália? Não sei. E você sempre coloca sem título. Tem que colocar o título, entendeu? Mas é esse mesmo? Não, eu vou inventar um título aqui, tô Não, você não editando. está entendendo. A imagem é essa. É, apareceu agora. Pode fazer o que você quiser, não tem problema. Olavo, eu vou mandar para você o link para você também divulgar aí, tá? E você pode ajudar a divulgar também. Muito bem. Croissant. Não, não tá certo. É Croissant. O I é entre o A e o N, eu acho. Mas eu posso colocar dois. É croissant com S só, na verdade. Bom, Não, eu tá não certo. É sei. croissant com um S só, não com dois. Tá bom, meu francês ficou na encarnação Croissant. Não, você passada. tem razão. É croissant. Croissant. Você tem razão. Deixa eu arrumar isso aqui. Mas não tem problema. Você corrige no Facebook, né? No Facebook eu botei outra coisa. Mas eu tenho. Você não deixou lá, pô. O cara. O cara pediu para a gente citar desse jeito. Você não vai deixar só por sectarismo? Não, eu já mexi, porque Tá eu já certo. mexi. Muito bem. Muito bem. Pronto, enviei. Vamos lá. Não, tem 3 minutos ainda, são 18h57. Então coloca algum jingle aí pra gente Ah, você aquecer. pode colocar. Cadê o jingle de Gilmar Tato pra gente colocar aqui? Não pode fazer propaganda eleitoral aqui. É verdade. Isso Pode, daria. claro que Nós pode. somos, nós somos um programa de mídia mass, entendeu? Podemos Vamos procurar provocar aqui. danos jurídicos para as candidaturas que nós apoiamos. Estou divulgando aqui o link. Sim, senhor. Tururu. 18h58, segundo. Olavo? Olavo, você está escutando? Estou escutando perfeitamente. Você já viu uma série do Netflix chamada Dark? Não, não. Citações, mas ainda não assisti. Vale a pena ver, é interessante. Às 18h59. Vamos lá, vamos começar. É isso, Natália. 19 horas que começa. Jornal Nacional. Tem horário para começar, não começa mais cedo.
Depende da programação. Mas... Vou mutar vocês. Eu sei as quartas-feiras, Walter. Pois é, toda quarta começa mais cedo por conta do jogo. Vamos lá, então, boa noite Olavo, boa noite Walter, boa noite para quem está assistindo o programa Antivírus, quem está assistindo agora no Face, vai assistir depois, o programa fica gravado toda semana, então quem não assiste na hora pode assistir depois, né? O nosso programa semanal sobre conjuntura, que desde o início da pandemia eu e Walter a gente está fazendo. Agora no período eleitoral a gente está tentando concentrar os nossos esforços aqui no programa em analisar, obter informações, conversar sobre as campanhas nas principais cidades, né? As campanhas petistas ou as campanhas de outros setores da esquerda que estão sendo apoiadas pelo PT, principalmente nas capitais, né? A gente já falou aqui sobre Belém, sobre Fortaleza, sobre Porto Alegre e sobre Recife. E hoje a gente vai falar das cidades mais comentadas do país, que são Rio e São Paulo, né? A ideia nossa é uma conversa sobre como é que está o cenário geral nessas duas cidades, né? Eu diria que são as duas principais cidades, as duas principais eleições do país, né? E também comentar um pouco sobre as questões que estão colocadas para a esquerda, de uma forma geral, nessas duas disputas. Primeiro, o Walter vai fazer um informe, um comentário sobre a conjuntura de uma forma geral, depois a gente fala sobre Rio de Janeiro com Olavo e no fim eu devolvo para Walter falar sobre São Paulo e também fazer um comentário sobre aquele nosso amigo que gosta de comer croissant em Paris. Começa aí, Walter. Ok. Bom, boa noite, Natália, boa noite, Olavo. Espero que vocês estejam me escutando bem. Aqui em Campinas, de onde eu estou falando, está caindo uma chuva e, enfim, está muito instável aqui. Espero que isso não atrapalhe a transmissão. Bom, eu vou, nessa primeira parte, falar da conjuntura em geral. E depois que o Olavo falar do Rio, eu vou falar um pouco de São Paulo e também do simpático comedor de croissant. Então, em termos da conjuntura em geral, eu queria primeiro lembrar sempre, quando a gente discute a conjuntura, sempre é importante lembrar da tal crise sistêmica mundial. Em particular, no dia 3 de novembro agora, da eleição presidencial dos Estados Unidos, que poderá ter grandes repercussões internas e externas. Aqui na América Latina, a gente teve a eleição do Lúcio Arce, na Bolívia, e no domingo que passou, nós tivemos o plebiscito no Chile. Nos dois casos, está todo mundo discutindo aqui no Brasil porque aqui houve vitórias populares. E nos dois casos, a gente identifica divisões na direita, a gente identifica que os Estados Unidos estava entretido com seus problemas, a gente verifica um péssimo desempenho dos governos de direita frente à pandemia e frente à crise econômica, mas o essencial, que está presente tanto na Bolívia quanto no Chile, foi a imensa luta do povo desses dois países, né? No caso da Bolívia, desde o golpe até agora, luta ininterrupta, havia uma rede de movimentos sociais que, obviamente, vinha de muito antes e que se manteve mobilizada, e no caso do Chile, esse levante que houve, né? Uma verdadeira insurreição que só foi interrompida por conta da pandemia. Especificamente sobre o Chile, vale a pena dar alguns dados aqui para os que estão acompanhando o antivírus, né? A votação que ocorreu no domingo era sobre duas questões: se aprovava ou não a elaboração de uma nova Constituição, deu 80% a favor do aprova, e se essa nova Constituição seria feita por uma Assembleia Constituinte ou por uma meia Assembleia Constituinte, meio atual Parlamento. E prevaleceu também por 80-20
que vai ter uma Assembleia Constituinte exclusiva, que vai ser composta por 155 constituintes, com atribuição exclusiva de elaborar a nova Constituição, com paridade de gênero. Essa Assembleia vai funcionar paralelamente ao atual Congresso, que tem mandato até março de 2022. Então, vai ter duas câmaras funcionando no país, a Assembleia Constituinte e o Congresso normal. Para vocês terem um padrão de comparação, em 1988, ainda sobre o Pinochet, teve um plebiscito no Chile. E, naquele momento, a votação foi 44% sim, ou seja, os que queriam a continuidade do regime, e 56% que votaram não. Ou seja, daqueles 56%, nós fomos para 80%. Né? Problema, o comparecimento. Né? Houve um comparecimento em 1988 de 90% do eleitorado, enquanto que agora só compareceram 50,4%. E aí vale a pena registrar, porque esse debate reaparece aqui no Brasil, isso é produto da aprovação do voto facultativo. Hoje, todas as pessoas de esquerda que defenderam esse tal de voto facultativo estão extremamente arrependidos. Né? De toda maneira, a vitória da convocação de uma nova constituinte para elaborar uma nova Constituição foi amplamente majoritária e quem votou foram fundamentalmente os trabalhadores pobres. Para vocês terem uma ideia, tem 365 comunas no Chile, unidades, né, administrativo-territoriais. Só em 5 prevaleceu a posição contrária à convocação da nova Constituinte. E dessas 5, 3 são as comunas mais ricas da capital do Chile, que é Santiago. Embora os pobres tenham votado majoritariamente, esmagadoramente a favor de uma nova Constituição e de uma Constituinte para elaborar isso, parte da direita chilena também votou a favor. É importante ter claro que a direita se dividiu nessa questão. Como na Bolívia, um pedaço grande da esquerda ficou surpresa com o resultado. Na Bolívia, se achava que a vitória viria, mas ia ser mais difícil. E depois ela veio com mais de 50% dos votos válidos. E no Chile, muita gente de esquerda não imaginava que ia ser uma vitória tão arrasadora, 80-20. Né? Bom, qual é a atual Constituição chilena? É a Constituição da época da ditadura, de 1980, feita pelo governo Pinochet. Antes da ditadura, tinha a Constituinte de 1925. Nem a de 25, nem a de 1980 foram feitas por um processo democrático. É inacreditável. Em 2020, foi aprovado que pela primeira vez na história do Chile vai ter uma constituinte que vai ser eleita democraticamente. A Constituição do Pinochet, essa de 1980, que é válida até hoje, é a Constituição dos sonhos do Guedes e do Bolsonaro. É hiperpresidencialista, é hipercentralista. Quando ela passou a vigir, consolidou a suspensão das liberdades políticas, civis, a ilegalização dos partidos de esquerda. A Constituição de 80 concede direitos de propriedade quase absolutos para a propriedade privada. Isso é importante. Os direitos da propriedade privada, segundo a Constituição chilena, são quase absolutos. E lá vigora essa lógica do Estado subsidiário, que é aquela ideia de que aonde pode estar o setor privado, o Estado não deve entrar. Por exemplo, na caso da saúde, né? A Constituição fala que as pessoas têm direito ao acesso à saúde. Não diz que as pessoas têm direito à saúde. Então, na prática, o Estado está desobrigado, porque o acesso pode se dar através do setor privado. Da mesma forma, o que está dito na Constituição chilena é que as pessoas têm direito à liberdade de ensino e o direito à livre escolha do estabelecimento escolar. Não fala de direito à educação, nem muito menos fala de direito ao trabalho. Fala de direito à livre contratação do trabalho, ou seja, os capitalistas estão livres para contratar e os outros estão livres para vender, mas não tem direito ao trabalho. Né? Essa Constituição de 1980 sofreu algumas reformas depois que acabou a ditadura do Pinochet. Foi eliminado, por exemplo, o artigo que impedia os partidos de esquerda de participar de eleições. Depois, em 2005, veja bem, 15 anos depois de terminar a ditadura, se eliminou a figura dos senadores biônicos, que eram senadores designados, um deles era o próprio Pinochet, que bloqueavam as reformas democráticas. Precisou de 15 anos
para tirar os biônicos. Nessa mesma data, em 2005, é que se acabou com um tal de Conselho de Segurança Nacional, que era composto pelos comandantes em chefe das Forças Armadas. E só em 2005 é que o presidente da República, eleito pelo povo, passou a ser o comandante em chefe das Forças Armadas. Até lá teve tutela militar constitucional. E também se manteve, durante muitos anos, o chamado sistema binominal, que é um negócio que nós aqui no Brasil até temos dificuldade de entender. Lá a votação funciona de tal maneira: você precisa de um percentual tão alto para se eleger que, na prática, se você tem 7, 8, 9, até 10% dos votos em âmbito nacional, mas não tem aquele mínimo em cada sessão eleitoral, em cada colégio eleitoral, você não consegue ter representação parlamentar. Durante muitos anos, o Partido Comunista teve altas votações e não conseguia eleger seus parlamentares para desse sistema binominal. Detalhe cruel é que, embora tenha havido essas mudanças para bem, houve mudanças para ruim também, para o mal também. A atual Constituição incorporou duas coisas que não tinham na Constituição do Pinochet. Eles criaram um Tribunal Constitucional, que na prática funciona como se fosse uma terceira Câmara Legislativa, ou seja, saiu a tutela militar e entrou a tutela judicial, de maneira que o Senado e a Câmara podem muito, mas não podem mais do que esse tal Tribunal Constitucional. E eliminaram, como eu já falei, a obrigatoriedade do voto, né? O que na prática favoreceu a direita. Se não tivesse a obrigatoriedade do voto, por exemplo, se fosse mantida a obrigatoriedade do voto, como era antes, tá certo? Uma parcela ainda maior da população teria ido votar. Isso não alteraria o resultado para pior, alteraria para melhor, porque o voto dos pobres foi favorável esmagadoramente a uma nova Constituição e a uma nova Constituinte. O governo da Bachelet, de 2014 a 2018, tinha prometido fazer reformas constitucionais, não fez. Na verdade, os governos da concertação, que é a aliança entre socialistas e democratas cristãos, que governou o país por muito tempo, não contribuíram para fazer as mudanças que precisavam ter sido feitas na Constituição, e só saiu agora essa decisão de realizar uma Assembleia Nacional Constituinte, fazer uma nova Constituição, porque houve aquela explosão social em outubro de 2019, todos nós acompanhamos, dia a dia, semana a semana, imensas massas de pessoas nas ruas, enfrentando, tá certo, a polícia, enfrentando as Forças Armadas, sendo agredidas, levando bala nos olhos. Foi um negócio, foi uma situação pré-revolucionária que o Chile viveu, que só se interrompeu em parte por conta da pandemia. E foi nesse contexto que, em novembro de 2019, no Congresso, foi feita uma negociação, sem a participação do presidente da República, foi feita uma negociação que decidiu convocar um plebiscito. Se o plebiscito decidisse convocar um processo constituinte e, depois da Constituição elaborada, fazer um referendo dessa Constituição. O detalhe é que esse acordo que foi feito no Congresso definiu uma cláusula inaceitável. Precisa ter 2/3 para aprovar. Ou seja, você convoca uma Assembleia Constituinte que não basta ter maioria absoluta, tem que ter maioria qualificada de 2/3. É uma baita crise, né? Porque pode, no final, ter uma situação em que ninguém tenha 2/3. E se definiu também o prazo de 1 ano. É muito pouco tempo. Quem disse que vai conseguir fazer em 1 ano? Né? O Partido Comunista e uma parte da esquerda chilena não quiseram participar do acordo, mas, junto com todo mundo, se engajaram na campanha pelo sim à Constituição e por uma Assembleia Constituinte. Vai estar em jogo o sistema político, vai estar em jogo esse hipercentralismo que tem no Chile, a autonomia dos povos indígenas, os direitos sociais e, fundamentalmente, vai estar em jogo essa estrutura da Constituição de lá, que é neoliberal na essência, né? Muito bem. A gente tem que dar muita atenção para esse debate que está em curso no Chile, assim como tem que dar muita atenção para as pressões que vão ocorrer nos próximos dias sobre Cuba e Venezuela. Os Estados Unidos adoram, quando eles têm uma confusão interna, arrumar uma guerra do lado de fora, um conflito militar, e o Trump precisaria disso. Também temos que dar atenção para o processo que está em curso de disputa eleitoral no Equador. Temos que dar atenção para essa polêmica sobre se está ou não havendo um novo ciclo de governos progressistas e de esquerda. A nossa opinião, já manifesta várias vezes, é que nós podemos e queremos voltar aos governos, mas aquela época, aquele contexto não existe mais. Os novos governos que a gente conquistar não serão iguais, não podem ser iguais aos que nós tivemos. Tem que ser muito mais radicais.
porque o ambiente internacional não está para... Enfim. E tem um debate que o caso do Chile traz aqui para nós, que é o tema da Constituinte no Brasil, né? Tem gente que argumenta assim, lá faz sentido fazer uma nova Constituição, porque a Constituição deles ainda é a ditatorial, e a nossa é a democrática. Houve, inclusive, uma polêmica sobre isso, porque o líder do Bolsonaro, né, no Congresso, ele se manifestou a favor de uma nova Constituição, e teve muita gente de esquerda dizendo, tá vendo? Eles é que querem, mas rapidamente o Estado profundo brasileiro veio à tona para dizer não queremos uma nova Constituição, porque a verdade é que, para dar o golpe e para fazer o Bolsonaro ser eleito, essa Constituição, do jeito que ela está hoje, está de bom tamanho. Ela permite a eles fazer as coisas que eles querem fazer, e eles têm maioria para aprovar emendas constitucionais e ir desfigurando a Constituição. E, obviamente, tem gente que argumenta que a correlação de forças no Chile era muito diferente da nossa, mas nós sempre temos dito que correlação de forças se cria, né? Não pode ser argumento para não fazer nada. Bom, outras questões para encerrar aqui minha contribuição inicial aqui, outras questões sobre a conjuntura, chamar a atenção de que estão se acumulando contradições e problemas cada vez mais brutais que mais cedo ou mais tarde vão fazer esse país dar cambalhota. Por exemplo, nós temos um governo alinhado com os Estados Unidos e 49% das nossas exportações estão dirigidas para a Ásia. Nós temos um ministro da Economia que é pró-capital financeiro, mas os capitais estão fugindo do país. O desemprego segue em alta. Nós temos 14 milhões de desempregados no sentido integral da palavra, mas tem cerca de 40 milhões que gostariam de estar trabalhando. A crise social só não se tornou ainda maior por conta da ajuda emergencial. O que vai acontecer à medida que ela seja, certo, alterada? Tem a pandemia, que continua matando mais de 400 pessoas, certo? É um número alto, né? Os indicadores são muito altos, tem mais de 155 mil pessoas que já morreram, e no mundo inteiro está se alertando para uma segunda onda. Se essa segunda onda bate aqui, tem o crescimento dos homicídios, que a gente queria chamar a atenção também, né? A letalidade policial nesses meses que passaram, assim, a mais alta, e o detalhe cruel é que a causa mais relevante foi... Perdão, o número de homicídios cresceu e a letalidade policial foi a causa mais alta disso, né? É muito sintomático isso, tem a ver com aquele debate que a gente já fez em outras circunstâncias sobre como funcionam as polícias nesse país. E as vítimas desse crescimento brutal de homicídios, jovens homens negros. O governo continua na mesma toada, apostando na autonomia do Banco Central, nas privatizações, na reforma administrativa, tentando salvar o teto de gastos, essa polêmica sobre a vacina contra o Covid, o julgamento sobre a demarcação das terras indígenas. A verdade é que a nossa impressão é que o país está rumando ao precipício. A dúvida é como e quando essa crise econômica e social vai provocar uma rebelião política que force uma mudança na orientação que o país está seguindo por decisão da classe dominante e de todos aqueles que apoiaram ou lavaram as mãos ou foram comer croissant, tá certo? E permitiram que esse cavernícola chegasse à presidência. E é nesse contexto que ocorrem as eleições de 2020. Aí o problema é que a impressão que a gente tem, olhando o país inteiro, não uma cidade particular, mas o país inteiro, é que as eleições de 2020 seguem marcadas pelas questões locais. O Bolsonaro está enfrentando uma oposição significativa, muita gente fala que não votaria ou não votará num candidato apoiado por ele. A esquerda dá sinais de crescimento, no país inteiro as candidaturas de esquerda estão crescendo, mas quem ainda está na frente são as candidaturas tradicionais da centro-direita, que lideram as pesquisas em grande número de cidades. Qual é a aposta que a gente tem insistido sempre aqui no antivírus? É preciso politizar, é preciso nacionalizar e é preciso polarizar com o bolsonarismo. Esse é o caminho que a gente acha que pode nos levar a um triunfo, ou pelo menos a um crescimento significativo da esquerda nas eleições municipais. Eu paro por aqui e depois de ouvir o Olavo falar como é que a gente vai ganhar no Rio de Janeiro, eu volto ao assunto São Paulo e volto a falar também de croissant. Então, obrigada, Walter. Olavo, aí no Rio, né, a gente está com a candidatura de Benedita. Eu imagino que a disputa aí com o bolsonarismo seja pesada, né? Vamos lembrar que é a terra da família Bolsonaro.
Então, a gente queria que você falasse um pouco sobre como é que está a situação aí, né? Como é que estão as campanhas, de uma forma geral, a nossa, mas também as da direita. Quais são as perspectivas, como é que vocês que estão aí vivendo o cotidiano da campanha estão sentindo, né? Qual é a receptividade do povo, da classe trabalhadora à nossa campanha? Como é que está o conteúdo, né? Tem polarização? Qual o papel do bolsonarismo? Como é que o petismo está se expressando aí na campanha? Enfim, fala um pouco sobre isso para a gente. Gente, boa noite. Desejar uma boa noite aqui para os espectadores do Antivírus. Agradecer a Natália e o Walter o convite, na verdade a convocação. Eu estou aqui dentro de uma van, tá no meio de uma agenda em Santa Cruz, extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro, andando aqui dentro de minha casa e minha vida, né? Bom, primeira coisa aqui na cidade do Rio de Janeiro é registrar um fenômeno que acho que em muitas cidades ocorreu, que são 14 candidaturas aqui na cidade do Rio de Janeiro. E essas candidaturas, como é que elas se dividem, né? Você tem a expressão, digamos assim, da chamada ultradireita, com esse perfil bolsonarista ou com a reivindicação de conteúdos do Bolsonaro, onde o componente do discurso da corrupção, da ordem, é o elemento central. Você tem o nadador Luiz Lima, que tenta ser um novo Witzel no processo, que está lá atrás nas pesquisas, mas tenta... já vou falar porque isso tem a ver com o Crivella. Você tem uma juíza, né, no caso uma ex-juíza também concorrendo, que tem esse componente que eu diria do conteúdo reivindicar a corrupção, segurança, né, com esse conteúdo. Você tem uma direita que a gente muitas vezes, ou muita gente usa de direita tradicional, com a pauta neoliberal, né? Você tem a candidatura do Novo aqui, e eu queria citar aqui o Eduardo Paes, né, que poderia não reivindica, não apresenta propostas, não dialoga com esse conteúdo autoritário, claridade no Bolsonaro. Mas ele, obviamente, volta e meia faz acenos para dialogar com esse eleitorado. No nosso campo, vou dizer assim, a Benedita é a melhor posicionada, né, nas pesquisas. A gente tem a candidatura do PSOL, a Renata Souza, temos o Ciro Garcia do PSTU e temos, desculpa aqui um pouco o barulho aqui, é coisa aqui da agenda de entra e sai, e temos a candidatura do PCO, né? O batalhão, digamos, de frente, e o Crivella, que eu falei do Luiz Lima a juíza do PSC, o Luiz Lima do PSL e os filhos do Bolsonaro, né? Então, o Crivella tem derretido, tem diminuído, é muito mal avaliado. Então, é forte a chance dele estar fora do segundo turno no Rio de Janeiro. Mas não podemos menosprezar o fundamentalismo e a mobilização que nos últimos anos o fundamentalismo faz, né, organizado pela Igreja Neopentecostal, e a máquina da prefeitura, que não é uma máquina pequena, em tempos de muita dificuldade, não pode ser menosprezado, mas ele tem tido, né, muita dificuldade, tanto que, né, ele está ali empatado tecnicamente com Marta Rocha e Benedita. Bom, o Eduardo Paes é um candidato que todo mundo aposta e tudo indica, vai para o segundo turno, né, está muito bem na frente das pesquisas e reivindica principalmente o recall e faz uma polarização, especialmente com o Crivella, porque aí ele reivindica aquilo que ele pode defender e apresentar de feitos da boa gestão da época dele e como nada funciona no Crivella, e esse é o mote principal.
Agora, do ponto de vista do conteúdo programático, ideológico, só para terminar o Eduardo Paes, ele não é dessa linha neofascista, mas é um clássico defensor da lógica econômica neoliberal. Bom, tem uma figura muito curiosa e que, que merece se debruçar melhor, que é da Marta Rocha. Porque a Marta Rocha, que é a candidata do PDT com vice do PSB aqui no Rio, e é a expressão clara do movimento nacional do Ciro Gomes e do PDT com o Lupe, né? De afirmar, tentar constituir digamos, uma ponta para 2022, um palanque forte para o Ciro Gomes. Esse é o projeto deles, né? A Marta Rocha é uma figura curiosa e complexa do ponto de vista da campanha, não do que ela é. Por quê? Na campanha, ela, por ser do PDT, muita gente automaticamente já acha que está no campo da esquerda. Eu quero dizer que a Marta Rocha, na minha avaliação, é uma figura do centro, no melhor dos mundos para centro-direita, e reivindica Darcy, Brizola, Ciepes, todo o legado na campanha dela, mas ela é uma delegada de polícia, deputada estadual na LERJ, que sempre votou com aquela pior pauta que sempre envolveu segurança pública, agentes de segurança. Ela dialoga, ela tenta captar, conquistar um eleitorado a partir desta pauta da segurança, mas no pior sentido que no último período a gente assistiu, de que bandido bom, ela não fala desse jeito, obviamente, mas ela sutilmente se apresenta para capturar esse eleitor, que é alguém firme, forte e que não vai dar chance para bandidagem. Então, é uma candidatura e é uma campanha, principalmente uma campanha que se apresenta, que se põe nesse hibridismo, reivindicando Brizola, Darcy, Ciepes, de um lado, e ao mesmo tempo querendo capitanear um eleitorado à direita. E nas pesquisas, o Eduardo Paes aparece muito lá na frente, com 28,4%. A última recente tem Velha e Marta Rocha com 13% e a Dita e depois lá embaixo com 100%. Então, os números, pesquisamente, tem andado para muito, de repente fazer alguma como eu chamo agora, Casimiro Santa Cruz, região extremo oeste, mas eu anteontem estava dentro da Vila João, outro dia dentro da Nova Holanda, no complexo. Acho que o Olavo caiu, gente. A internet dele estava um pouco instável. Vamos aguardar um pouco para ver se ele volta. Vou falar com ele aqui. Você está sem som, Walter. Você quer que eu vá falando do croissant enquanto o Olavo não volta? Vamos esperar um minutinho. Você manda. Aqueles momentos de expectativa em que a internet causa problemas. Acontece. Será que foi o celular dele que descarregou? Não, foi não. Voltou.
Oi, Olavo, tá escutando a gente? Olavo, cadê você? Ué? Olavo? Ele tá com a câmera fechada e sem microfone. Eu acho o seguinte, Natália, deixa eu ir falando um pouco do cidadão croissant enquanto o Olavo não volta, e Tá depois, bom, quando ele voltar, ele reassume. tá bom. Porque ele está entrando sem som e Tem algum sem problema no câmera. áudio dele. Né? Não Ele tem vai ter nenhum que ficar entrando microfonezinho. até conseguir. Tá Bom, bom, vai pessoal, lá. deixa enquanto o Olavo volta para dar esse informe, eu queria falar um pouco daquele cidadão. Olha o Olavo aí de volta. Olavo, abre o seu microfone, Olavo. Olavo, abre o seu microfone. Não sei se eu voltei, gente. Olavo, diz para Eu não nós, o sei que se que eu você anda voltei, eu não estou vendo bebendo? ninguém. Você Acho está que bebendo Voltou. alguma eu estou coisa? ouvindo a Natália. Parece aquele passarinho. Eu não estou me sentindo bem. Eu não, não, eu não vejo ninguém aqui, nem Natália, nem a Walter apareceu. Tudo bem, Olavo. É só você continuar de onde parou. O problema é que a sua internet está um pouco instável, mas está dando para entender, tá tranquilo. Eu acho que se você A fechar a sua minha, né? câmera, Ah, presta tá. atenção, Nada Olavo, de falar. fecha a sua câmera e fala só pelo som que eu acho que vai funcionar. Olavo, outra sugestão. Do meu som. A campanha no Rio está ótima. Melhorar, tá? Olavo, ficou bom o seu som de repente. Que tal você tirar o... Você está Estou de aquele... fone de ouvido. Então, Fone de tira o... ouvido. Por exemplo, agora está ótimo. Continua falando. Tá. Então, se eu não me engano, eu tinha terminado de falar ali, de contextualizar, apresentar Marta Rocha, né? Correto? Isso, correto. E aí eu entrar na Benedita. Eu estava falando que nas áreas populares, o Walter está rindo, nas áreas populares. Tenta... Tira o fone de ouvido, Olavo, e fala direto no celular, que pode ser que fique melhor. Tá. Melhorou tirando fone? Vê se melhorou tirando fone. Eu vou sair, ó, nós vamos se deslocar, eu acho que vai melhorar o sinal novamente. Porque a gente parou, me parece que onde eu parei é que deu uma... Tá bom, tô vendo teu sinal de ok, Walter. Então vou aqui avançando, hein? Tá? Bom, tô vendo o ok do Walter aqui, vou avançar. E acho que vai melhorar aqui também no deslocamento. Bom, eu tenho participado muito das campanhas nas áreas populares aqui. Esqueci de
mais importantes. Pediu para você, o anfitrião manda, a gente faz, né? Iniciei meu vídeo aqui, tinha um anfitrião, iniciei seu vídeo, eu obedeci. Então, a receptividade tem sido muito impressionante. Nestas áreas, a campanha do PT, a Bené, aos nossos nomes mais conhecidos aqui, né? Então, então isso, por exemplo, qual é a leitura que eu faço? Há muito tempo que o PT não consegue pontuar nessa casa dos 2 dígitos aqui no Rio de Janeiro, né? A gente vem um período, o PT ou quem o PT apoiava, como a Jandila Fegali, 4 anos atrás. Então, a gente vem nos últimos anos, nas últimas eleições, com um desempenho eleitoral muito fraco, muito ruim, né? Um desacúmulo. Não cabe aqui fazer um balanço por causa disso, mas há muito tempo, o fato é, há muito tempo que o PT, na capital, não apresentava um desempenho na casa dos 2 dígitos, que é o que a Benedita tem apresentado, né? Em todas as pesquisas, dentro da margem de erro, e inclusive a tornando tecnicamente empatada, com Crivella e Mata Rocha como possível candidatura para ir para o segundo turno. Há um consenso aqui, digamos assim, quem acompanha mais as candidaturas, que o nosso foco tem que continuar sendo campanha nas áreas populares, porque nós estamos recuperando, Walter e Natália, aquele eleitorado lulista que tinha migrado para o Bolsonaro, para o bolsonarismo. Então, boa parte desse desempenho da Benedita tem a ver com isto, uma figura, né, bastante conhecida, de tradição, de história do PT, de ligação com o Lula, enfim, com o nosso legado, com a nossa imagem, com a nossa história. Então, nós temos, para quem está na rua aqui, fica muito claro que a gente está recuperando esse eleitorado lulista das áreas populares, o que não quer dizer que o bolsonarismo não continua forte aqui no Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, continua muito forte, porque eles, aí diga-se de passagem, construíram base de massa e ideologicamente conquistada, ganha. Né? Eu lembro que nós, desde o governo Lula, falávamos que não bastava ter políticas públicas e melhorar a vida material das pessoas, que era preciso politizar, ter investimento cultural, ideológico. Eu acho legal resgatar isso, Natália e Walter, né? Porque muita gente... Hoje isso é meio que... pelo menos se não é um consenso verdadeiro, é um consenso público. Todo mundo fala isso, né? De todos os setores dentro do PT. E quem, assim, fazendo campanha na rua, a gente vê claramente isso, o seguinte: um eleitorado identificado, mais velho, geração mais velha, que tem uma memória positiva, afetiva dos nossos governos, do que a gente fez, mas uma base militante bolsonarista, porque foi formada e conquistada cultural e ideologicamente. Ela não tem mais o mesmo ímpeto e muito menos o mesmo apoio que tinha 2 anos atrás. Ou seja, 2 anos atrás era muito difícil ir para as ruas, mesmo em áreas populares, porque quando esses bolsonaristas mais militantes se pronunciavam de forma hostil, agressiva, muitas vezes ganhavam adesão, mesmo em áreas populares. Isso não ocorre mais. Né? A gente brinca aqui, tu vai numa agenda, dependendo do território do lugar, é o seguinte: você tem de 20% a 40% de bolsonarista, isso varia dependendo do território, mas a gente tem 20% e 40% de apoiadores nossos da esquerda e do PT. E aí, a gente fazendo a campanha, na verdade, esses bolsonaristas em geral ficam isolados. E tem uns 50%, mais ou menos, indiferente. Aqui não quer saber da política, mas aí não é clivagem, é antipolítica no sentido, não quer saber da direita, não quer saber da esquerda, aquele ceticismo. Isso está muito forte em áreas populares, mas também diferença dos territórios, né? Por exemplo, alguns territórios mais controlados pela milícia, você vê fortemente uma resistência maior, mesmo em área popular. Mas o que a gente percebe é o seguinte: o povão fica quieto, ele não compra briga, mas
volta e meia, vem sempre um, não, estamos juntos, né? Vem ali, dá um abraço e tal. O que não é nenhuma surpresa para nós, mas eu acho que para os espectadores do resto do Brasil que estão acompanhando, é mais uma expressão, todo mundo sabe de ouvir, os fatos estão aí, mas como essa ligação dos bolsonaros com a milícia se expressa na vida real, na vida cotidiana aqui das eleições, né? Muitas vezes mais isso também aqui umas alianças, pesquisas têm aproveitado. Então, enfim. Pouco contribuir sobre a campanha aqui. Vamos ser sinceros, assim. Olavo, seu som sumiu, tá muito ruim. Desliga a câmera. Desliga a câmera, Olavo. Walter, então acho que é isso. Ele já estava encerrando mesmo, esse final ficou ruim. Se ele entrar de novo, a gente vê aqui como é que fica a situação. Mas eu acho que a gente pode dar andamento, né? Pelo menos pelo que eu estava entendendo, ele já estava dizendo que era isso que ele tinha para colocar sobre a campanha do Rio de Janeiro. Tá bem. Né? Então, acho que a gente pode passar agora a falar sobre São... Olavo, acho que você encerrou, né? Ou não? Eu voltei! Eu encerrei, não sei se você tem condições, mas eu encerrei a apresentação. Assim. Certo, tá bom. Não, é isso, no final cortou um pouco, mas deu para entender no geral. Né? Mas fica aí, não vai embora não. Tô falando sério. Tá bom. Vou ficar até o final. Pronto, beleza. Valeu, Olavo. Então é isso aí, gente. Probleminhas técnicos são normais, né? A gente tá nessa era das lives e ainda mais no meio da campanha. Então agora vamos falar sobre São Paulo, né? Walter, você tem falado muito sobre esse assunto, né? Muitas vezes tendo que rebater posições absurdas sobre especulações acerca da retirada da candidatura petista, né? Lembrando que a gente está há pouco mais de 15 dias das eleições e esse assunto segue no debate, né? Sobre apoiar bolos e retirar a candidatura. Então, é importante a gente falar um pouco sobre isso, mas falar também qual é a tua avaliação sobre a campanha de forma geral em São Paulo, né? O cenário geral envolvendo a direita também é a mesma coisa que eu pedi para o Olavo falar, um pouco sobre as candidaturas de direita, e eu acho que isso tem a ver com o debate que envolve a nossa própria candidatura, né? E falar um pouco também, se você puder, sobre o conteúdo dessas campanhas, como é que elas estão se movimentando na cidade, enfim. E aí eu não sei se você vai falar antes ou depois sobre o cidadão que gosta de comer croissant, mas você escolhe se fala agora ou se deixa para o final. Mas a ideia é essa, São Paulo. Eu queria começar pelo cidadão, aquele cidadão conhecido que foi para Paris em pleno segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Aquele mesmo cidadão que passou o ano de 2019
e uma boa parte do ano de 2020, atacando o PT noite, dia, dia e noite. Aquele cidadão que, entre outras barbaridades, falou que o Lula era um enganador profissional, ou coisa parecida com isso. Pois é, a imprensa noticiou que, nesses dias agora, aquele cidadão teve um encontro com o Lula. Nós não sabemos detalhes do que teria sido falado verdadeiramente nessa conversa, mas houve uma grande repercussão, até porque um publicitário chamado João Santana foi dar uma entrevista. Aquele publicitário, aquele que falou em 2014 que a Dilma ia ganhar no primeiro turno porque os seus adversários eram anões, e que depois foi uma das pessoas que fez delação premiada, falando coisas muito... não sei nem como qualificar, a respeito do Lula, a respeito da Dilma, a respeito do PT. Pois bem, esse cidadão apareceu esses dias agora num programa de televisão e disse que a chapa ideal para ganhar as próximas eleições presidenciais era a chapa Ciro, de presidente, Lula, de vice-presidente. Então, você junta uma coisa com a outra, a imprensa falando do encontro do Lula com o Ciro, você junta essa, entre aspas, né, previsão do João Santana, e muita gente pode pensar, vai que aquele cidadão mudou, né? Ele reviu os seus conceitos. Mas aí a gente lembra que em São Paulo, o PDT desse cidadão está apoiando o Márcio França, que no Rio de Janeiro ele está apoiando a Marta Rocha, de quem o Olavo acabou de falar. E que lá em Fortaleza, terra dos Ferreira Gomes, a prioridade desse cidadão, do seu partido, é atacar a candidata do PT, a Luziane Lins, com o objetivo de colocar a candidatura que ele apoia no segundo turno. E aí a gente entende, né? Porque que neste momento ele foi fazer uma conversa com o Lula. No fundo, a minha impressão é que ele quer pavimentar o caminho para estar no segundo turno e receber o apoio da esquerda do PT no segundo turno dessas cidades que eu citei. A minha opinião, falando francamente, é que, pensando estrategicamente, programaticamente, a palavra desse cidadão não vale um centavo. Ele é um conservador do ponto de vista programático. Ele defende um desenvolvimentismo conservador, é um autoritário na relação com o povo, com a mobilização social, com a esquerda. Vamos lembrar, né? Em 2018, ele não faltou com o Haddad, ele não faltou com o PT, ele faltou com o povo brasileiro. Ele tinha a obrigação, para defender a democracia, a soberania, os direitos sociais, o desenvolvimento, de estar aqui, de ter a mesma postura que o Leonel Brizola teve, por exemplo, em 1989. Mas lhe faltou esse tutano, e ele deve ser daqueles malucos por croissant, sentiu uma falta súbita, foi para Paris. E aí eu termino de falar desse cidadão, a gente vai voltar a falar dele em outros programas, e queria falar agora, já que a gente está falando do povo brasileiro, falar do povo de São Paulo, né? A eleição de São Paulo se nacionalizou, né? Está se debatendo em tudo quanto é canto, e nacionalizou tanto que em vários locais do país dá a impressão que só se fala de São Paulo e da candidatura do Tato. As candidaturas do PSOL e de outros partidos em outras cidades, elas não são questionadas. Existe uma torcida armada em alguns setores para que o PT ajude, não para o PT ser ajudado. E é curioso, porque tem candidaturas em alguns locais do próprio PSOL que poderiam fazer movimentos, mas ninguém cobra, ninguém fala, ninguém faz. Existe uma pressão direcionada sobre São Paulo e sobre o PT de São Paulo, né? E, além do mais, isso acaba sendo útil porque, como o debate é sobre isso, nacionalmente se fala pouco da direita. A direita aparece como pretexto para dizer que a candidatura do PT deveria ceder espaço para outra candidatura. Então, eu começo lembrando, falando de São Paulo, que as candidaturas aqui em São Paulo, né, na capital de São Paulo, as candidaturas do centro para a direita, elas têm quase 80% dos apoios. 80% dos apoios. Isso segundo as tais pesquisas que as pessoas tomam como 100% verdadeiras. Se você somar as candidaturas de esquerda, elas oscilam ao redor de 20%. Se você somar as demais candidaturas, oscilam ao redor de 80%. Portanto, nós temos que começar falando isso, que é um cenário muito difícil. Quais são as candidaturas do centro para a direita? São muitas, mas há três que são as principais. Márcio França,
que tem o apoio, como eu já disse, do PDT, do Ciro Gomes, e do PSB, ele é do PSB hoje. O Covas, que é do PSDB, mas tem o apoio da Marta Suplicy, e é gozado porque tem gente que passa o pano no Covas, não quer bater nele. É como se ele não fosse a candidatura do Dória, que é o técnico ultraliberal, que é o fascismo tecnológico. O Bolsonaro gera tal repulsa em alguns setores que as pessoas começam a achar que o Dória talvez seja um pouco mais simpático. Essa é a segunda candidatura do Covas. E a terceira é a do Russomano, que é o elo frágil, né? O Márcio França está lá atrás, o Covas está liderando e o Russomano às vezes lidera, às vezes fica em segundo lugar, atrás do Covas, mas a impressão que a gente tem, por conta das eleições passadas, é que a candidatura dele pode desidratar. O Bolsonaro formalmente, a candidatura do Bolsonaro é a do Russomano, e como nós já falamos, a popularidade do Bolsonaro nas grandes cidades não está bem, né? Então, esse é o quadro. Você tem uma maioria nas pesquisas a favor das candidaturas de centro-direita, tem essas três candidaturas, são as mais fortes, e você tem a candidatura do Russomano, que passa a impressão de ser aquela que pode cair fora do segundo turno. Bom, essas pesquisas, é importante dizer, elas são complicadas, sempre são. É curioso que as pessoas hoje já duvidam do que falam os jornais, duvidam do que falam as televisões, duvidam do que falam as rádios, mas as pessoas seguem acreditando nas pesquisas, muitas vezes feitas por essas mesmas televisões, por essas mesmas rádios, por esses mesmos jornais, como se fosse possível desconfiar da linha editorial e confiar cegamente nas pesquisas, como se não houvesse manipulação das pesquisas. A gente tem inúmeros exemplos de pesquisas manipuladas que colocam. A Natália estava contando de um episódio em Natal, acho que foi com a candidatura do Mineiro, que tinha 5% e chegou com 22%. Não tem outra explicação para isso, a não ser manipulação das pesquisas, não tem uma mudança. E há outros e inúmeros casos disso. Por exemplo, agora, nós temos que olhar se a pesquisa foi feita presencialmente ou por telefone. Por exemplo, saiu hoje uma pesquisa que muita gente diz, olha aí, o Boulos cresce nessa pesquisa. Claro, é uma pesquisa, segundo a informação que me foi dada, uma pesquisa feita por telefone. Portanto, é uma pesquisa que capta essencialmente os setores médios, e é nos setores médios que a candidatura do Boulos tem maior apoio, e não nos setores populares, onde a candidatura do Tato tem o maior apoio. Tem que ver a margem de erro das pesquisas. O Datafolha soltou uma pesquisa alguns dias atrás com uma margem de erro de 3%. Então, várias das mudanças que tinham ocorrido ali podem não ter nem ocorrido. As únicas que certamente ocorreram foi Russomano caindo e Tato subindo. E o mais interessante é que, se essas pesquisas forem verdadeiras, forem exatas, fica muito claro que as candidaturas de esquerda, as duas candidaturas de esquerda, a do Boulos e a do Tato, recebem voto de segmentos diferentes, né? Os setores médios progressistas tendem ao Boulos, os setores mais ricos, com maior nível educacional. E os setores populares tendem a votar no Tato. Tem gente, muita gente, achando que, se juntar as candidaturas de esquerda, daria número suficiente para ir ao segundo turno. Pode ser que isso ocorra? Pode, quase tudo pode, né? Eu sempre falo, não, essas contas podem dar certo? Claro, mas também pode acontecer um desastre, que é a opinião que a gente tem defendido, né? Primeiro porque, fora de São Paulo, o sinal que mandaria para as candidaturas do PT e da esquerda no país inteiro é muito ruim. Porque se aqui, diante de um número que nas pesquisas parece ser ruim, a candidatura do PT for retirada, qual é o sinal que está se mandando para o resto do país? Que tem que retirar em todos os locais onde as candidaturas não estiverem bem? Segundo lugar, aquilo que eu falei no início, ninguém cobra, ninguém fala, ninguém questiona com ênfase situações envolvendo outros partidos em outras cidades. O foco é sobre a candidatura do PT na cidade de São Paulo. Mas o mais importante não é nada disso. Até porque, para quem não é do PT, isso que eu acabei de falar não tem muita relevância. O mais importante é o seguinte: a existência da candidatura do Tato tem sido muito importante para contribuir para a queda do Russomano e, portanto, para contribuir para que ocorra um segundo turno.
Se tira o Tato da disputa, o Russomano vai continuar caindo nessa velocidade? Ajuda a ter segundo turno? Ademais, quem que disse que o eleitorado do PT migraria massivamente para outra candidatura caso, às vésperas da eleição, fosse tomada uma decisão desse tipo? E tomada uma decisão para beneficiar quem, no último período, atacou de manhã, de tarde e de noite a candidatura do PT, ao invés de buscar voto na direita. Seguramente, a gente sabe que tem muitos petistas com medo dessa situação, medo de ficar para trás. Aqui em São Paulo, tem muita gente que não está habituada a essa situação que os nossos companheiros e companheiras do Rio de Janeiro já vivem há algum tempo, de terem perdido o protagonismo. Tem muita gente preocupada com isso. Tem muita gente preocupada com medo de levar a culpa, se parecer que a nossa postura impediu a esquerda de ir ao segundo turno. Eu acho tudo isso uma versão light do bullying que nós sofremos em 2018. O Ciro dá a pauta desse tipo de bullying, falando francamente, né? Veja, se as pesquisas estiverem certas, a minha opinião é que retirar o Tato, com base nessas pesquisas, além dos efeitos negativos que terá sobre o PT em todo o país e no futuro imediato, vai reduzir e muito a chance de ter segundo turno. O crescimento do Tato se deu capturando votos do petismo popular. Se houvesse uma renúncia, boa parte desses votos não migraria para o Boulos no primeiro turno. E o terrível é que nós teremos que ouvir coisas do tipo: demoraram para apoiar, se tivessem apoiado antes, haveria chance. Enfim, a minha posição é a oposta. Eu acho que nós temos espaço para, nas próximas 2 semanas, tá certo? Nós estamos nessa reta final, crescer nos setores populares, crescer muito nos setores populares, ou viabilizando um segundo turno onde a esquerda esteja, ou viabilizando um segundo turno onde não só a esquerda esteja, mas esteja o PT. Nós temos que nos esforçar por isso e não ficar gastando tempo, energia, numa discussão insana que, ao invés de nos concentrar naquilo que é o correto, que é buscar voto nos setores populares, fazer isso que o Tato está fazendo, que é fazer campanha na periferia, a gente fica discutindo, tendo que se defender do flanco, né? Da pressão, do bullying. É uma imensa perda de tempo. Então, essa é a minha opinião. Por fim, um comentário. Hoje participei de uma live e eu vi um companheiro de esquerda, mas muito de esquerda, desses que passaram os últimos anos criticando o PT por ser eleitoralista. Eu ouvi esse companheiro chamar uma possível vitória da candidatura do PSOL em São Paulo de épica. Épica, né? Épica, para quem for lá no dicionário, vai ver que isso se refere a um tipo de narrativa que fala dos feitos históricos, dos feitos lendários, da ação de heróis, né? Então, assim, infelizmente, a conclusão que eu tiro desse tipo de interpretação é que, se no PT teve gente que não aprendeu nada, em outros lugares da esquerda tem gente que está desaprendendo o que havia aprendido. Nós precisamos fazer uma coisa épica, que é recuperar o apoio do PT na classe trabalhadora organizada, nos movimentos, nas lutas. Disputa eleitoral é muito importante, mas sem base social organizada na classe trabalhadora não vai. Então, o épico que a gente tem que fazer é voltar a ter maioria de esquerda na classe trabalhadora. Agora, tem gente que está tão obnubilada pelo crescimento eleitoral que está começando a cometer concentrados todos os erros possíveis. Privilegiar o eleitoralismo, defender o voto útil, achar que a prioridade de bater no Russomano é tão grande que começa a passar o pano no Covas, concentrar o ataque no aliado de esquerda e, principalmente do ponto de vista eleitoral, não fazer conta que não é tirando uma candidatura de esquerda que nós vamos viabilizar o segundo turno. Pelo contrário, essas são as opiniões que eu daria. Então, não sei se o Olavo está de acordo com isso, se ele está prestando atenção. Eu estou prestando atenção e concordo, Walter. É isso aí, gente. Então, eu vou encerrar, né? Já são 8 horas. Quero agradecer ao Olavo, que participou com a gente hoje, falando sobre o Rio de Janeiro. Todo mundo está acompanhando com muito interesse aí a candidatura de Benedito, alavancando. Espero que a gente vá para o segundo turno. E não podíamos deixar de comentar essa situação de São Paulo, que tem gerado aí imensas polêmicas. Todo dia eu vejo gente debatendo sobre
essa situação de retirar ou não a candidatura. Então, o Walter deu a opinião dele, com a qual eu concordo também. Com isso, a gente encerra mais um antivírus. E na próxima semana estamos de volta. Ainda não sabemos de quais cidades falaremos, né, Walter? Você quer falar mais alguma coisa? Ligue seu Olavo, transmita para a Benedita da Silva a torcida do PT do Brasil. Faça-me o favor. Tá ouvindo, Olavo? Tá bom. Sabe o que é esse som? Walter. É o som do Beijo. mar. Cidade praia, esse som assim. Você está fazendo campanha Santa Cruz, campanha na Zona Sul, eu não fui ainda uma vez. Eu não fui na Zona Sul ainda uma vez. Muito bem, tem que conseguir voto no povo. Boa noite, um abraço. Boa noite. Beijo, Walter. Beijo, Natália. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.